Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro. Eu vou continuar as videoaulas do menu dados. Eu estou com o cap14.xlsx aberto e eu vou, nessa videoaula, trabalhar com a atividade 5, que é a atividade da validação de dados. Validação de dados é esse recurso que aparece aqui, ó, de validação de dados, é esse botão. E ele é bem útil quando a gente quer determinar que algumas células só recebam tenham certas condições para receber valores. Então vamos pegar um exemplo simples aqui. Eu tenho uma tabela, tá? E essa tabela vai ser preenchida por outras pessoas, e eu quero criar condições aqui, criar critérios de preenchimento. Tá? Então, por exemplo, veículo. Eu só quero que a pessoa que vai preencher, ou as pessoas, só possam entrar com esses veículos aqui. Modelo, também só podem ser esses modelos. Cor eu vou deixar livre. Placa, eu vou deixar preencher obrigatoriamente 7 dígitos. Entrada, eu quero que seja sempre a data do dia. Não pode ser uma data nem de ontem nem de amanhã. Então vamos lá. Se a pessoa entrar com qualquer coisa que não seja os critérios dados aqui, a inserção não vai ser validada, por isso que o termo é validação, e vai aparecer a seguinte mensagem: erro. O valor que você inseriu não é válido, tente novamente. Então vamos lá. Super simples para fazer isso aqui. Ó. Eu venho aqui no validação, tá? Todas as células por default, por regra, elas aparecem com esse permitir aqui qualquer valor, significa qualquer coisa que você entrar numa célula ele vai aceitar, é assim que é o padrão. E aqui eu venho e tenho as opções para mudar. O primeiro recurso que a gente vai usar é lista. Tá? E aí eu posso entrar aqui com os carros que ela vai poder digitar. É Uno, eles vão ser separados por ponto e vírgula. Uno, Palio. Pode ser qualquer outro carro, tá? Não tem problema, não. Maré e dobrou. Pronto. Bom, observem que eu digitei, mas eu poderia pegar de referências de célula? Poderia também. Eu poderia ter digitado aqui, por exemplo, na P1, um Uno, P2 Palio, P3 Siena, e na hora de pegar a fonte, eu selecionaria P1, P2, P3 e por aí vai. Daria no mesmo. Digitar dentro ou colocar em célula, dá no mesmo. Óbvio que colocar em célula é sempre melhor, né, gente? Mas eu não vou fazer isso agora. Ainda tem aqui dois campos, mensagem de entrada. Se você quiser que quando a pessoa, por exemplo, clique na célula, já imediatamente apareça um recado aqui, você preenche esse campo aqui, título e mensagem. Eu não vou deixar isso, tá? E o que a gente usa bastante é o alerta de erro. A gente tem 3 tipos de estilo, mas efetivamente o que bloqueia é o parar, então a gente acaba usando só ele. Aqui eu vou colocar o que está no exercício, né? Erro. E aqui eu escrevo o valor que você inseriu não é válido. Tente novamente! Exclamação. Pronto, feito isso, eu dou OK. E observe que toda vez que eu selecionar a célula, vai aparecer essa setinha aqui, como a gente chama isso aqui de menu suspenso, ou janela drop-down, tanto faz. Eu clico aqui e vai aparecer para mim a relação de carros. Eu posso selecionar, tá vendo? Eu posso escrever digitando e dando Enter. Agora, se eu for escrever um outro carro, por exemplo, um Ford Ka, e eu der Enter, automaticamente vai aparecer a mensagem de erro e o texto que eu escrevi lá para aparecer. E ele não permite aceitar, tá vendo? Ele pode até repetir, ele vai voltar à edição, ou você pode cancelar, mas ele não permite entrar. Essa formatação condicional ela está só nessa célula, tá? Eu não tinha selecionado as outras. Então, o que a gente faz muitas vezes é arrastar para baixo com ela em branco. Agora, essa coluna aqui está toda com a formatação condicional. Se você quiser agora retirar a formatação condicional, você teria que vir aqui, no caso, se você quiser de todas selecionar, né? Se quiser só de uma, você viria aqui em configurações e voltava isso aqui para qualquer valor. Você voltava isso aqui para qualquer valor. Eu não vou fazer isso, vou cancelar isso aqui.
e vou para o próximo. Para fazer esse aqui do modelo, é basicamente a mesma coisa, né? Só que os textos são EX, LX e Fire. O que é mais fácil? Eu dar um Ctrl C aqui, um Enter aqui, automaticamente ele assumiu para o modelo o que estava no veículo, tanto que aqui só tem veículo. Agora eu vou editar a validação de dados. Está aqui, ela já está com alerta de erro todo digitado, eu não preciso digitar isso de novo. Eu venho aqui em configurações, vai ser lista também, vai ser EX, ELX e Fire. Só troco isso aqui, dou OK. Ó, já aparece para mim, e aí eu arrasto para baixo. Cor vai ficar livre, placa. Aí eu vou fazer a mesma coisa para placa. Vou dar um Ctrl C, vou dar um Enter para fazer aqui. Só que placa não é uma validação do tipo lista. Placa ele tem que entrar obrigatoriamente com 7 dígitos. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que vir em comprimento de texto. Eu vou apagar esse negócio aqui. E vou botar igual a 7. Então, ele tem que entrar com 7 caracteres. Bom, o Excel não é um sistema gerenciador de banco de dados, então eu não consigo colocar, por exemplo, aquela máscara para que os 3 primeiros sejam letras e os 4 últimos números, ou até mesmo criar a regra das placas novas, né, em que você tem letras e números. Então, a única coisa que eu vou conseguir realmente fazer aqui, sem maiores recursos, é botar a quantidade de texto. Ele pode botar A e vai aceitar, entendeu? Pronto. Nesse caso, como não é lista, ele não aparece aquela janelinha aqui para abrir, ó, que nem essa aqui, ó, não aparece. Tá? Agora, se eu tentar colocar uma placa como sendo JPA, ele não vai aceitar. Por quê? Porque não tem 7 caracteres. Ok? Aí eu teria que arrastar para baixo também para passar para o próximo. E no último, entrada, eu vou dar um Ctrl C aqui de placa para entrada, Enter, que é o Ctrl V. Eu quero que apareça obrigatoriamente, quando for registrar, que tem que ser o dia que a pessoa está registrando. Tá? Aí eu vou lá, na validação, ele está com comprimento de texto, porque eu copiei aqui de placa. Eu vou trocar isso aqui, vou deletar esse 7 aqui, vou trocar isso aqui, e vou colocar aqui como data, vou botar data, vou deixar como é igual a, e aqui eu vou entrar com a função hoje, abre e fecha parênteses, ok? O Excel aceita funções aqui. Quando eu faço isso, o Excel só vai aceitar que eu entre aqui com a data de hoje. Então, se eu for olhar no meu sistema, hoje são 12 de agosto de 2021, ele aceita. Se eu entrar com 11 de agosto de 2021, que é ontem, dá erro. Se eu entrar com 13 de agosto de 2021, dá erro. Ele só vai aceitar a data de hoje. Tá? Mesma coisa, faço arrasto para baixo. Bom, são recursos assim muito úteis. Sem sombra de dúvida, o mais usado é o recurso de lista. Tá? Ele é o mais usado longe. Agora, é claro, se você tiver as pessoas que você for enviar isso souberem usar esse recurso, elas podem facilmente desabilitar aqui se a planilha não estiver protegida. Ok? Bom, fico por aqui e até a próxima aula.